E vamos dar início à nossa aula número 8 da formação do Zero ao Trader Financiado. Hoje falando de líderes e autoridades que influenciam os mercados financeiros quando tomam decisões, ou quando vão dar notícias, ou simplesmente quando postam algo em suas redes sociais. E não poderíamos começar por outro lugar a não ser os Estados Unidos, pessoas que fazem parte da política e do tesouro, que é o próprio presidente Donald Trump, eleito neste ano de 2025, né, tomou posse, e desde o seu primeiro dia de mandato ele tem causado aí discórdia, problemas com diplomacia, porque ele tem feito, né, todas as suas promessas de governo acontecerem muito rápido, que é a deportação de imigrantes, então criando atrito ali com o México, principalmente, e muitos outros países. Com o Canadá também tarifou, né, vários produtos, e não só o Canadá, mas como todos os países do mundo, principalmente a China, né? E então o Donald Trump, né, tem sido um grande drive desse ciclo econômico dos Estados Unidos. Os próximos anos vai ser ainda muito turbulento nos mercados por causa de suas decisões. A sua intermediação para um cessar-fogo na guerra contra a Rússia e a Ucrânia também é um ponto forte, importante, que influencia as movimentações do mercado e muitas outras, né, searas aí da economia. J.D. Vance, que é o seu vice, também, quando vem a público, né, falar com a imprensa, pode gerar alguma movimentação no mercado, a depender da pauta. A principal, né, pauta que ficou marcada foi a discussão dele com Zelensky e Trump na Casa Branca, discutindo ali o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, e o Zelensky meio que foi escorraçado ali, né, entre os dois, entre os três. Ficou muito marcado na diplomacia. Scott Bessent é o secretário do Tesouro no governo de Trump, né? Então ele cuida ali da parte financeira, como se fosse o ministro da Fazenda aqui do Brasil, Fernando Haddad. Então ele cuida ali, faz a ponte entre o Congresso e o Executivo, no que tange a contas fiscais do governo, planos de governo. Então, qualquer anúncio de Scott Bessent ali também pode gerar ruídos no mercado, compras de treasuries, né, apostando aí na economia americana, ou saída dos treasuries, e também de forma correlacionada acaba mexendo com as bolsas também. O Elon Musk também, que já saiu do governo Trump, está um pouco apagado, mas as suas falas, né, relacionadas à política influenciam na cotação da Tesla, né, cuja empresa ele é dono, e como a Tesla tem um grande peso no índice Nasdaq que a gente opera, pode fazer com que, né, a Nasdaq suba muito ou caia muito só por conta de uma grande movimentação em Tesla. Vale lembrar que no início de governo, Trump e Elon Musk eram praticamente melhores amigos, discutiam pautas de governo juntos, eram, né, proativos aí, e de repente houve ali, né, uma troca de farpas, uma discordância entre os dois, e Elon Musk decidiu sair do governo e depois começou, né, a meter o pau nos planos de governo de Trump, e houve tantas trocas de farpa que Tesla ali chegou a cair 10% no dia, desvalorizou bastante, mas agora isso parou um pouco, né? Tá meio de lado, mas pode reacender a qualquer momento aí, porque Elon Musk inventou de criar um partido político para talvez disputar as eleições aí ou colocar alguém no páreo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Os dirigentes dos bancos centrais dos Estados Unidos, o Fed, esse grupo aqui é muito importante porque eles decidem qual vai ser a taxa de juros que vai estimular ou não a economia americana.
o presidente Jeremy Powell, Michael Barr, vice de supervisão, Christopher Waller, que fala direto, né, sobre inflação, Neel Kashkari, ele é muito vocal e tem uma postura hawkish, né, mais dura, visa mais uma manutenção de juros altas para conter a inflação. Rafael Bostic, Loretta Mester e Mary Daly. Então, esse grupo, a cada 45 dias, se reúne, né? É a reunião do FONC, Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, para votar e decidir qual vai ser a taxa de juros do momento. Se vai manter no patamar que está, se vai fazer um corte para estimular a economia, ou até aumentar para conter um boom econômico que esteja gerando inflação. Nesse momento em que vivemos, agosto de 2025, a expectativa é de um corte de juros no mês de setembro, né, de 0,25, por conta de dados de empregos mais fracos. Mas a taxa de juros tem sido mantida alta durante ao longo um bom tempo, né, para arrefecer a inflação dos Estados Unidos. E na Europa temos aí, né, na Europa e o Reino Unido, a Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, é ela que dá entrevista à imprensa após a decisão da taxa de juros na zona do euro. O Philip Lam é economista-chefe do Banco Central também, alguma reportagem, né, alguma participação de entrevistas dele também tem grande influência ali de qual vai ser os próximos passos da política monetária da zona do euro. Emmanuel Macron, que é o presidente da França, um dos maiores países ali da zona do euro, ele tem grande influência também, principalmente no, quando ele traz falas em relação à guerra na Ucrânia. Ele defende a Ucrânia, né? Que pretende e é a favor de medidas que protejam a democracia na Ucrânia contra a invasão da Rússia, né? Assim como Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, até recém-eleito, é um partido, ele faz parte de um partido mais de esquerda, né, centro-esquerda, que ganhou há pouco tempo, né? Fazia muitos anos que os conservadores estavam no poder e ele também, né, é pró-Ucrânia ali e contra grupos terroristas também no Oriente Médio, que fica muito próximo ali da região do Reino Unido. Andrew Bailey é o presidente do Banco da Inglaterra, né? Então, quando há decisões de taxas de juros na Inglaterra, no Reino Unido ali, ele também vem a público dar sua entrevista e o mundo ali para, né, a região de Londres, para ouvir quais vão ser os próximos passos da política monetária no Reino Unido, que também recentemente passou por um problema com inflação. Quanto à Ásia, né, que é Japão e China ali, temos Xi Jinping, presidente da China, um líder super importante, considerado, né, um ditador, porque ele está no poder há muitos anos na China socialista aí, mas é uma economia pujante, né? A segunda maior economia do mundo, consome muitas commodities e quando ele anuncia que vai ter estímulos econômicos para a China, mercados emergentes, né, tende a subir porque vende muitas commodities para esse país. O Kazuo Ueda é o presidente do Banco do Japão. Sabe-se, né, que o Japão é um país com a menor taxa de juros, né, do mundo, devido à cultura do japonês é mais de poupar do que de gastar. Então, por lá já chegou até em alguns momentos ter taxas de juros negativas para desestimular o japonês a guardar dinheiro, né? Investir na economia. Então, uma subida de juros por parte ali do Banco Central japonês desestrutura toda uma cadeia, né, de fluxo cambial, porque
muitos investidores pegam dinheiro barato no ien, que é a moeda japonesa, né, e investe em ativos de risco, principalmente nos Estados Unidos. Então, se há uma subida de juros, por menor que seja, desestrutura, né, todo um fluxo global, muito dinheiro, é, e é preciso, e o Kazuo Ueda, né, anunciando que vai ter um aumento de juros, nessas semanas pode ter alguma virada aí nos mercados, vendas de ações para pagar empréstimos em ien, por exemplo. Então, quando o Cazueda, né, vem a público falar sobre política monetária, o mundo fica atento também. Kim Jong-un é o ditador da Coreia do Norte, que eu vou estar comentando mais no próximo slide. Ele é envolvido aí com as crises geopolíticas e com a energia também, porque ele tem seu programa nuclear ali, né, na Coreia do Norte. Sempre quando está fazendo testes ali no mar, acende preocupações, né, de vários líderes mundiais. Outros envolvidos com crises geopolíticas. Vladimir Putin, da Rússia, que está com essa guerra na Ucrânia desde 2014. Seu objetivo principal é tomar aí a Ucrânia inteira, fala-se isso, né, os historiadores, os especialistas de geopolítica. E do outro lado temos Volodymyr Zelensky, né, na Ucrânia, que até suspendeu as eleições na Ucrânia por estar em tempos de guerra, já era para ter tido uma eleição, mas devido à crise ele está no poder, enquanto a guerra, né, não tem um selo de paz. Mohammed bin Salman é o príncipe da Arábia Saudita, né, e líder de fato da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, agora eu falei certo, né? Então, é um cartel que dita ali qual que vai ser a cotação por barril do petróleo. Então, se eles decidem que vão cortar produção de petróleo, diminui a oferta, né? E mantendo a demanda ou aumentando a demanda, o preço do petróleo sobe. E eles falando que vai aumentar a produção, aumenta a oferta de petróleo no mercado e a preço da cotação do barril cai. Então eles meio que ditam ali qual que vai ser a cotação do petróleo. São praticamente uns manipuladores dessa commodity. Benjamin Netanyahu tem ficado nos holofotes aí desde do ataque do Hamas, surpresa, né, a Israel. Foi o estopim para iniciar uma guerra contra os grupos terroristas, inicialmente com o Hamas, depois com o Hezbollah, sabendo aí que o Irã que financia esses grupos, né, chegou um momento que Israel atacou o próprio Irã e a guerra está aí se desenrolando. Israel vira e mexe toda semana, faz novos ataques, novas ofensivas ali na região da Palestina, buscando exterminar esses grupos terroristas e, de certa forma, também está criando está diminuindo a sua diplomacia com os países aliados, porque às vezes ele faz ataques que atingem civis, né? E acaba sendo repudiado ali. Vários líderes já vieram a público falar que repudiam alguns ataques de Israel por não atingir de fato os terroristas, né? Acabar prejudicando os civis, impedir, né, a chegada de mantimentos, né, de organizações sociais a refugiados que estão precisando e muitas outras medidas, né, militares, crimes de guerra, considerados crimes de guerra, que são repudiados aí por Macron, pelo Starmer, pelo próprio Donald Trump, não como com tanta ênfase, né, porque os Estados Unidos é um aliado de Israel, tem
apoio militar, recebe armas dos Estados Unidos, mas, né, em alguns momentos, alguns líderes ali vieram a público repudiar atitudes do exército de Israel, que, né, acaba tendo o aval do senhor Benjamin Netanyahu. O Ali Khamenei é o líder supremo do Irã, então às vezes ele vem a público também repudiar ataques que Israel fez, ou os Estados Unidos, e o próprio Kim Jong-un, que já comentamos. E aqui no nosso Brasilzão temos, né, a política e a economia. Lula, atual presidente, né, do nosso país, Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda. Temos a família Bolsonaro, que faz a oposição, né, no nosso país, né, com a esquerda, que é representada pelo PT, principalmente. Tem forte influência popular e deve trazer um bom nome aí para 2026. Fala-se ali de Tarcísio, né, atual governador do estado de São Paulo. Então, comentando um pouco, não sendo político aqui, né, partidário, mas o país está vivendo um momento com muitos gastos sociais, né, visando ganhar popularidade de governo. Para o mercado, isso é ruim, né, porque o país está tirando da onde não tem para estimular a economia, gerar populismo para favorecer o governo, né, de esquerda, o PT, para 2026. E, de certa forma, né, o governo gera inflação, né? Inflação no nosso país que dificulta o Banco Central brasileiro a conter essa inflação com taxas de juros. A Selic hoje está em 15%, né? E a inflação, né, está persistente mesmo assim. Então, o Banco Central vai ter que optar por manter essa taxa de juros alta por mais tempo. O atual presidente ali, Galípolo, né, junto com todo o comitê de política monetária aqui do Brasil, vai ter que decidir manter a taxa de juros alta para baixar a inflação que está fora da banda. Nós temos uma meta de inflação de 3%, com uma banda de 1,5% para cima e 1,5% para baixo, ou seja, pode chegar até 4,5%, né, como um limite, e pode ficar até 1,5% como um limite inferior, mas que geralmente não chega. Nossa inflação hoje está em 5,3%, ou seja, 0,8% a mais do que o limite que era o máximo. Então, para você ver que o controle da inflação não está muito bom. Quanto mais inflação, as coisas vão ficando mais caras, né, no, no, para o brasileiro cidadão, principalmente agora com as tarifações de Donald Trump de 50% a diversos produtos do país, apesar que parece que toda essa tarifação vai refletir positivamente, porque exportadores não vão conseguir mandar produtos para os Estados Unidos, aqui vai ter uma sobreoferta de produtos e vai ter que se vender mais barato esses produtos para não estragar ou para não perder lucro, né, as empresas. Então as coisas tendem a baratear e, consequentemente, a inflação baixar. Então, economia é isso, a leitura é muito dinâmica, é um organismo vivo e a gente tem que acompanhar os desdobramentos tanto da política externa como interna para tomar melhores decisões de investimento, tanto no intraday como no swing trade, por exemplo. Continuando aqui no slide, temos Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, e Hugo Mota, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados. Por vezes eles vêm a público também mostrar decisões, falar de decisões do governo ali, do legislativo, né, da casa. E o principal ponto
para pegar aqui é algum atrito entre o executivo e o legislativo. Quando há uma má digestão ali, não aprovações de medida provisória, por exemplo. Agora, por exemplo, a pauta do IOF, que o governo trouxe como medida para a arrecadação. E o Poder Legislativo não gostou, né, votou contra, muitos parlamentares. E essa briga, né, por uma medida de arrecadação demonstra para o investidor que o país está com problemas, né, problemas financeiros. Precisa arrecadar dinheiro, o Congresso, né, Nacional e o Executivo não chegam a um acordo, o rombo está aí e as coisas não vai gerando um risco para o país. Aí o investidor toma a decisão de sair do país via câmbio, pelo dólar, e você vê aí enquanto ocorrem esses conflitos, uma tendência de alta no dólar, por exemplo, ou os juros subindo, exigindo mais, né, prêmio de risco para os tesouros, né, para os títulos do Tesouro Brasileiro, que é o Tesouro Direto. Então, acompanhar esses desdobramentos políticos, a fala dessa, desses líderes mundiais e nacionais aqui também, né, vão te dar um norte aí para poder também operar melhor no mercado financeiro. Então, o que eu tinha para falar na nossa aula de líderes mundiais, né, que influenciam os mercados, eram isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Te encontro na aula 9. Até mais. Tchau, tchau.